Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu vou ensinar vocês sobre o padrão, a grandeza física que a gente chama de massa. O que é, como que se define e no final vai ter um exemplo onde a gente vai definir também a massa específica, ok? Fica comigo até o final. Para vocês terem uma ideia, o padrão de massa que a gente usa, né, para medir a grandeza física massa, porque é tudo uma questão de comparação, é o quilograma padrão. O quilograma padrão ele é exatamente igual à massa desse cilindro aqui, que é um cilindro de platina e irídio de 3,9 centímetros de altura e 3,9 centímetros de diâmetro. Por que esse padrão? Porque foi estabelecido assim. Então, tudo que a gente chama de 1 quilograma é comparação com a massa desse cilindro aqui. Tá? Ele foi definido pelo SI, né? E esse padrão foi definido pelo SI e ele está guardado, armazenado no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, lá nas proximidades de Paris. Tá? Então, várias réplicas desse quilograma padrão foram distribuídos pelo mundo e são mantidos em isolamento para garantir que essa massa não vai ser alterada ao longo do tempo. Eventualmente, essas réplicas elas vão para esse museu para fazer aferições e garantir que ainda tenha a mesma massa, né? Porque pode acontecer evaporação, pode acontecer outros fenômenos físicos que atrapalhem, diminuam ou aumentem a massa pode acontecer oxidação, que aumenta a massa, enfim. O fato é que esse padrão de quilograma, ele é bom para o dia a dia, então a gente compara o quilograma do arroz, do feijão, da carne, coisa que a gente vai no mercado, é tudo de certa forma, em segunda, terceira, quarta instância, quinta instância, aferido com aquele quilograma padrão. Claro que para experimentos, a gente sempre fala de experimentos, né? Eles exigem uma precisão muito maior. Então, o segundo padrão de massa foi estabelecido da seguinte maneira. A massa do átomo de carbono 12, né, foi atribuído para esse átomo 12 unidades de massa atômica, sendo que cada unidade de massa atômica é igual a 1,66053886 vezes 10 na menos 27 kg. Então a gente tem esse como padrão e essa é a relação com o quilograma. É muito difícil a gente fazer a comparação, né, transferir essa precisão experimental, né? Então, para a gente determinar experimentalmente massa de átomos ou de moléculas e coisa, esse padrão aqui a gente sempre vai medir em unidades de massa atômica, vai converter para metros a partir dessa relação. E tem uma certa precisão, um erro experimental nessas casas decimais. Mas também é muito difícil a gente medir, por exemplo, 1 quilo de arroz em múltiplos de unidade de massa atômica, né? Então, ainda segue o padrão de comparação lá com o quilograma padrão para coisas mais brutas, mais do dia a dia, né? Coisas mais precisas, exige maior precisão, a gente mede em unidades de massa atômica. E aí a gente tem dois padrões. Para vocês terem uma ideia, algumas massas aproximadas, só para a gente ter uma noção de escala, né? Olha só, estima-se que o universo conhecido tem aproximadamente 1 vezes 10 na 53 kg. A nossa galáxia, 2 vezes 10 na 41 kg. O Sol, 2 vezes 10 na 30 kg. O Sol é grande pra caramba. A Lua, 7 vezes 10 na 22. Asteroide Eros, 5 vezes 10 na 15. Uma montanha pequena, 1 vezes 10 na 12. Um transatlântico, 7 vezes 10 na 7. Um elefante, 5 vezes 10 na 3. Uma uva. Começamos o primeiro exemplo aqui de frações de quilograma. Então a gente tem 3 vezes 10 na menos 3. Então é 3 kg dividido por 1000, né? Então uma milésima parte de 3 kg é mais ou menos o peso de uma uva. Ou 3 miligramas, né? Desculpem. 1 grão de areia, 7 vezes 10 na menos 10. Molécula de penicilina, 7 vezes 10 na menos 17. Então aqui a gente já vai para a escala atômica. A gente vai ver que é muito pequeno. O átomo de urânio é um átomo pesado, né, entre os átomos, em comparação a outros átomos, ele tem 4 vezes 10 na menos 25 kg em média, aproximadamente, né? Em média não, aproximadamente. O próton tem aproximadamente 2 vezes 10 na menos 27 kg
E o elétron ainda é muito mais leve do que o próton, algumas milhares de vezes, né? 9 vezes 10 na menos 31 quilogramas. Então aqui alguns exemplos de massas, e agora eu vou falar para vocês sobre o conceito de massa específica. A massa específica é massa por unidade de volume, e é um conceito muito importante e definido dessa maneira aqui, ó, medido em quilograma por metro cúbico, então massa em quilograma, volume em metro cúbico. Ou também, muitas vezes a gente vai encontrar em grama por centímetro cúbico. Eu já vou explicar para vocês por que grama por centímetro cúbico é muito útil, muito utilizado. Então a gente vai utilizar essa letra grega, que é o Rho, para definir densidade. Dependendo do livro, o curso muda um pouco a notação. Mas nesse curso a gente vai utilizar a letra grega Rho para falar de densidade volumétrica, massa por unidade de volume. E aí, pessoal, por que a densidade volumétrica, a massa específica é muito interessante? Porque diferentes materiais vão ter diferentes massas específicas. Por exemplo, a água, olha só, a água tem uma massa específica que é muito aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico. E aí a gente pode ter outras densidades para comparar. Por exemplo, a neve fresca, que é bem leve, né? Ela tem 1/10, ou seja, só 10% da massa da água. Tem 0,1 gramas por centímetro cúbico, aqui já em notação simplificada, né? Reduzida. E em comparação, a platina, ela tem uma densidade de 21 gramas por centímetro cúbico. Então ela é muito mais densa. Então a gente pode pegar 1 kg de diferentes materiais, o que eles vão ter? Diferentes volumes. 1 kg de platina vai ter um volume bem menor do que 1 kg de água, vai ter um volume menor do que 1 kg de neve fresca. Então, olha só, a densidade da platina é 21 vezes a densidade da água, e por isso que o grama por centímetro cúbico acaba sendo usual. Então, isso e aí por diante. Agora, pessoal, vou convidar vocês para resolver um probleminha que envolve o conceito de densidade volumétrica, o conceito de volume e massa. Então, o exemplo é massa específica e liquefação. Presta atenção que é bem interessante esse exemplo. Ele fala que um objeto pesado ele pode afundar no solo durante um terremoto, se o tremor faz com que o solo passe por um processo de liquefação. Como assim? O processo de liquefação do solo é o processo no qual as partículas do solo elas deslizam uma em relação às outras, fazendo com que, praticamente sem atrito. E neste caso, o solo ele se torna praticamente uma areia movediça. Então, assim, ó, ele tem vazios entre as partículas e eles vão se encaixando, se empacotando por causa do terremoto, né? Desse tremor que o terremoto causa. A possibilidade de liquefação de um solo arenoso pode ser prevista em termos de um índice de vazios de uma amostra do solo. Então você pode pegar uma amostra do solo e determinar o índice de vazios representado pelo símbolo E definido da seguinte maneira. Essa é a definição. Ó. Eu até vou anotar aqui porque a gente vai utilizar isso para resolver. O índice de vazios E é o volume dos vazios dividido pelo volume dos grãos, né? A areia é um monte de grãozinho, né? É difícil a gente determinar o volume de vazios e o volume de grãos, mas eu vou mostrar para vocês com um cálculo aqui que a gente consegue estimar essas quantidades. Então esse índice ele é o seguinte, ó, onde o VG, o V, volume, subíndice G de grão, é o volume das partículas de areia, dos grãos, né? Que estão ali compondo a amostra. Enquanto que o VV é o volume vazio, o volume total do espaço vazio entre as partículas. Se o E, ó, tem uma condição. Se esse índice ele exceder, ele for maior do que 0,8, que é um valor crítico, pode acontecer a liquefação durante o terremoto. Então aqui é perigoso, a gente tem que ver se o índice excede o valor de 0,8, pode acontecer a liquefação. A pergunta aqui é, qual é a massa específica da areia, de uma amostra da areia? Então tu vai lá, pega uma amostra de terra, né, e calcula a massa específica. Então a gente quer saber qual é a massa específica da areia, da amostra, né,
que seja correspondente ao E igual a 0,8. Então, qual é a massa específica da amostra correspondente ao E igual a 0,8, que é o valor crítico? Eu vou colocar um asterisco para a gente representar valor crítico. Tá? Deixa eu pôr o E crítico aqui. Vou colocar um asterisco ali. E aí, como é que a gente vai determinar isso? Ele também nos diz um dado importante, que ele diz que a massa específica do dióxido de silício, massa específica do dióxido de silício, ela é 2,600 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico. Tá? Por que ele nos dá esse valor? Porque o silício, o dióxido de silício, ele é o principal componente da areia. Tá? E aí a ideia-chave para a gente resolver isso é pensar na massa específica de uma amostra. Então isso daqui, ó, a massa específica de uma amostra, né? Que é o que a gente quer saber. A massa específica de uma amostra, ela é definida pela massa da amostra, óbvio, dividido pelo volume total da amostra, né? Então a gente está usando o conceito de massa específica. Só que aqui, pessoal, a gente vai olhar da seguinte forma: a gente vai ter que interpretar e ver como é que esse problema funciona. A gente vai ver que a massa da amostra, o MA, ele também pode ser escrito como sendo a massa dos grãos, porque a massa do espaço vazio é zero, a massa do ar que tem ali dentro, a gente vai considerar ela como desprezível. E a massa dos grãos, ela é igual à densidade do silício, do dióxido de silício, vezes o volume dos grãos. Bem que eu estou usando o conceito de densidade dos grãos, né, que ele deu a densidade do grão, e a densidade do grão é igual à massa do grão dividido pelo volume do grão. Essa é a densidade do grão, que é a densidade do dióxido de silício. Então a gente usa esse conceito para escrever a massa da amostra, como a densidade em termos só do grão, esquecendo, ignorando o volume vazio. Aí outro termo, então aqui a gente já tem uma expressão para o numerador. O denominador, o volume total, né, ele pode ser escrito como sendo o volume do vazio mais o volume dos grãos. E o volume do vazio, olha aqui, ó, a gente pode ver que o volume do vazio, do espaço vazio, é esse índice vezes o volume dos grãos. Então eu vou substituir esse valor aqui, a gente vai ter o volume total como sendo EVG mais VG. E a gente pode escrever ainda, colocando o VG em evidência, eu vou colocar E mais 1. Então a gente tem uma expressão para o volume total em termos do VG, que a gente tem aqui no numerador, e também em termos do índice que a gente tem dado do problema. Então a gente tem dado do problema, e esses caras aqui, ó, eles vão se anular, porque eles estão um no numerador e outro no denominador. Da seguinte maneira, ó, então a densidade da amostra, né, ela pode ser escrita como, aqui a massa vai ser a densidade do dióxido de silício vezes o VG. E a gente vai dividir por E mais 1 vezes o VG. Então o E é o nosso índice de vazios, né? E o VG a gente elimina. O que nos dá uma expressão para a densidade da amostra em termos da densidade do dióxido de silício que a gente conhece, dividido pelo índice mais 1, pelo índice de vazios mais 1. Então, se a gente quer saber qual é a densidade da massa correspondente àquele valor crítico, a gente coloca o valor crítico aqui. E aí a gente vai ficar com a densidade na amostra, né? Quando a gente coloca o valor crítico aqui, a gente coloca o valor crítico aqui. Então, se a gente coloca 0,8 aqui, a gente vai ter a resposta do nosso problema. Ok? Beleza? Então, vamos colocar esses valores aqui.
a densidade do dióxido de silício fica 2,066 vezes 10 na 3 quilogramas por metro cúbico e vou dividir. E esses índices aqui, você vê que ele é adimensional, ele não tem dimensão, porque ele pega volume dividido por volume. Então ele não tem dimensão. Isso aqui vai ser 1,8. Então a gente vai pegar 2,6 e dividir por 1,8. E a gente vai ter aqui a resposta do problema, que é 1,4. Aí eu vou colocar 0,0 aqui, vezes 10 na 3 quilogramas por metro cúbico. Então essa é a resposta do nosso problema. 1,400. Por que eu coloquei o 00? Porque o problema nos deu o dado com essa precisão, ó, 2,600. Então eu vou dar uma resposta utilizando 3 casas decimais. Se o problema nos deu o dado com 3 casas decimais, a gente vai dar uma resposta com 3 casas decimais de precisão. Ok? Esse daqui foi 00, né? Mas, se tivesse outros números, a gente poderia truncar aqui. Truncar não, fazer o arredondamento, tá? Aqui para 3 casas decimais de precisão. Então aqui está a resposta do problema. E tem um detalhe, né? Então é importante cuidar que o edifício ele pode afundar até vários metros por causa da liquefação do solo. E nesse caso específico, tem que cuidar para que a densidade desse solo, da amostra do solo, não seja menor do que 1,4 vezes 10 na 3 kg. Porque aí significa, se for um solo arenoso, tipo arenito, né? Por mais compactado que ele seja, sempre vai ter vazios. Se for menos denso do que isso, a amostra do solo retirada, se for menos denso do que isso, corre o risco de liquefação no caso de um terremoto. Talvez possa até sustentar o prédio, mas ele corre o risco de liquefação. Então é bom tomar cuidado. Então, pessoal, com isso a gente encerra essa aula e na próxima aula a gente vai fazer uma breve revisão, fazer um resumo desse capítulo. E lembrando que tudo que a gente está falando aqui tem a ver com ciência, que é verdadeiro e comprovado. Se você ainda não se inscreveram no meu canal de YouTube, vai lá, é a hora de você, se inscreve agora e já aproveita, deixa um comentário, avalie a aula se você gostou ou não, se entendeu tudo direitinho e se tem alguma dúvida, alguma sugestão, será bem-vinda. Então, pessoal, um forte abraço e até a próxima aula.